Jesus, nosso Senhor, que nos envolva, que nos abençoe, que nos oriente e que nos guarde hoje e sempre. É com uma felicidade enorme que nós retornamos a essa casa, onde estivemos há uns 60 dias com os nossos irmãos e fizemos laços reais. Ficamos juntos com o Jorge ontem, fomos para Rio das Ostras, daqui a pouquinho vou usar a mesa toda. Ficamos juntos com o Jorge ontem, fomos para Rio das Ostras, estivemos lá e sentimos-nos entre amigos, entre irmãos. É preciso que se relembre sempre Jesus ao dizer-nos que os seus discípulos hão de ser reconhecidos por se amarem. Se não houver amor, não há discipulado. Se não houver esta relação afetiva, não há discipulado. Se não houver um sentimento bom em relação à pessoa que está sentada do seu lado, se não houver um sentimento que nos nutra a vontade e o desejo de estarmos aqui, não há discipulado. O discipulado inicia-se no sentimento bom e único que une aos irmãos. Ouçam algo muito sério. Se não houver amor, a obra não pertence ao Senhor. Não há obra nenhuma que se cumpra em nome de Jesus, que se faça em meio ao ódio, à dissidência, à violência, à agressão, à cisão, à divisão, à falta de sentimento bom que nos una. Não há nada que justifique em nome do Senhor a violência. Não há nada que justifique em nome do que se faz nós não termos um sentimento bom pelo outro. Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é algo que nós temos que ter em mente. Eu não gosto do seu erro, mas eu gosto de você. Eu não gosto dos seus equívocos, mas ainda assim eu amo você. Se eu alijo alguém, se eu tiro alguém porque erra, eu não amo a pessoa, eu amo as virtudes e os acertos daquele indivíduo. E é preciso que o espírita alcance, compreenda, entenda de verdade que ele precisa se relacionar e que ele precisa amar ao próximo, ainda que o próximo não apresente a ele os valores que ele queria que tivesse, os valores sólidos e bons que nós esperamos que o outro possa oferecer a gente. Até porque, em reflexão rápida, se formos pensar no que a gente oferece para o outro, Jorge, nós vamos ver que não são os valores melhores, os sistemas melhores, a vida melhor. Então, falamos aos espíritas, falamos mesmo aos espíritas, odeiem ao erro, odeiem ao pecado, mas nunca olhem aos que erram como erro, porque os indivíduos passam a alijar, a tirar da convivência social, da convivência em relação a si mesmo, todas as pessoas que se equivocam. E aí nós não fazemos a nossa função religiosa, que é estarmos com os enfermos, que é estarmos com os enfermos relacionados à sua alma enferma, estarmos com suas vidas enfermas e podermos sermos veículo de saúde moral para aquele indivíduo. Espírita que só sabe lidar com gente boa, na verdade tem medo de conviver com gente ruim, porque tem medo de chafurdar-se novamente com os ruins, porque está muito próximo, porque está muito junto. Relembre Jesus. Viva no mundo sem pertencer a ele, sem fazer o que o mundo faz agora. Viver no mundo é estar se relacionando com o mundo, é estar ligando-se com o mundo. E é daí que os discípulos, eles vão de ser reconhecidos por se amarem, não por serem espíritas, por seguirem essa ou aquela religião, porque em verdade aqueles que amam querem o bem-estar do seu próximo. Seja o seu próximo bom, seja o seu próximo justo, seja o seu próximo honesto, ou seja ele injusto, menos honesto ou mesmo ruim. Se nós só conseguimos votar os melhores sentimentos aos bons, que esforço é nisso? Isso é racional. Nós amarmos o correto, o bom e o justo, isso é da natureza do ser. Difícil é você conseguir amar ao Senhor amando quem faz errado,
amando o que se equivoca e mais ainda, ouvindo o equivocado. Coisa que a gente não faz. Sempre que surge um erro próximo a gente, seja feito por um amigo ou por um menos amigo, dificilmente a gente ouve de onde vem aquele erro. A gente já chancela, a gente já acusa e a gente afasta. Quantas vezes nossos grandes afetos saíram de nós, nos abandonaram, ou nós os abandonamos porque eles fizeram algo, porque eles agiram de forma menos avisada, e nós pegamos aquele equívoco e dissemos, você não serve mais para estar junto de mim. Eu me pergunto qual o favorecimento que a doutrina espírita nos faz em agirmos assim. O que nos faz melhor nós estarmos longe das pessoas ruins? Os meus amigos, quando eu passei a ser espírita, eu joguei fora todos os meus amigos não espíritas. Porque a maioria fumava, bebia, cheirava, fumava maconha. E era aquele povo doido que eu também era. Eu só não usei entorpecente, mas eu era virado mesmo. Botava fogo na caixa d'água, Jorge. E a vida era séria, era uma coisa muito doida. Eu fui no Rock in Rio 1, gente, com 16 anos de idade, a maioria que não foi. Então a gente tinha uma vida. Quando eu passei esses dias, não cabe mais na minha vida essas pessoas. Porque eu agora estou noutra, eu não entendia nada, eu não entendia nada. Um dia, passados 10 anos, eu estava na casa onde frequento hoje, onde vou hoje falando em público. Quando eu olho na assistência, uma amiga daquelas épocas do balacobaco, e me assistindo ali, chorava, e me assistia e chorava. Não era para chorar, parece, mas ela se emocionava em me ver. Quando eu acabei, ela falou assim, aranha, eu chamava de aranha quando eu era rapaz. Eu tinha uma tatuagem, uma aranha pequenininha no braço, hoje eu tenho uma enorme, mas era só uma aranhazinha. Ela falou assim, aranha, eu não sabia que você fazia isso. Aí eu me senti um remorso enorme, Jorge, porque eu tirei dos meus amigos a possibilidade de estar junto a eles e fazer com que eles vissem que é possível nós sermos normais, sermos seres sociais, fazermos uma outra opção, tirarmos determinados hábitos, continuarmos amando as pessoas. Eu descobri que o medo de voltar àquela vida me fez somar as pessoas, os seus equívocos, junto a elas próprias. E eram amigos de 15 anos, cara. Não eram amigos recentes. E aí eu fiz o quê? Fui buscar um por um, fui voltar um por um. Não perco mais um aniversário, não perco mais um nada. Fico na minha, devagarzinho. O sistema hoje é outro. E deixa eles caírem e o pau quebra. E vez por outra aparece um no centro espírita. Aranha, eu vim aqui hoje te ver, assistir aqui o negócio. Aranha, eu te vi no jornal. Aranha, eu te vi no programa. Eu li um negócio a seu respeito. Eu falo, o Aranha está aí. E a gente se ama e se gosta do mesmo jeito. Porque o Espiritismo ensina isso a gente. O erro é desagradável hoje. Mas os que erram são nossos irmãos. E serão sempre os nossos irmãos. Excluir as pessoas porque elas se equivocam é fazer a soma da pessoa e do erro. E não é assim. Esses indivíduos um dia serão diferentes, vão voltar a acertar. Uma hora esses irmãos vão retornar aos seus acertos. E nós, então, vamos nos perguntar o que nós fizemos enquanto espíritas e amigos para que eles tornarem-se pessoas melhores. Ou seja, será que nós só queremos o filé mignon das relações? Não queremos roer o osso que muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós se convertem, chamando-nos a experimentar todo o processo de espiritismo nas nossas vidas. Digo aos companheiros, há muitos irmãos que vêm para a casa espírita, somam-se à atividade espírita e adoram ajudar o pobre. Né? Espírita ama um pobre. Ele vê um pobre, o olho dele brilha, porque ele precisa de um pobre para ser útil. É uma coisa doida, a gente acha que a gente só é bom quando assiste um pobre, quando veste um pobre. Eu adoro os assistidos. A impressão que eu tenho é que assistir
assistido é um ser do planeta que chegou aqui na Terra. Eu falei, gente, assistido é gente. É só, assistido é gente. Aí eu falei, vamos dizer reuniões com os nossos assistidos. E muda de nome, né? E tem cada nome doido, que a gente ouve nas casas espíritas. Os assistidos, eu falo, gente, por quê? Porque a gente acha que é miserável, que não tem INSS, não pode sentar-se numa reunião mediúnica. A gente acredita que para as pessoas estarem, elas têm que ter nível. Eu pergunto, quem nivela isso? Quem determina este nível? Mas a gente é assim. Se o sujeito entra aqui para receber, ele receberá para sempre. Ele nunca será, mas não é aqui não, é qualquer lugar. Ninguém nunca vai olhar para aquela pessoa assistida e perceber nela um dom. Perceber nela uma energia, perceber nela uma onda, uma visão, uma ocasião. Eu estava na nossa instituição espírita, e quando eu comecei a aplicar as energias da companheira, uma assistida, ela abriu os olhos e começou a ver umas coisas. Quando ela acabou de me perguntar, ela falou assim, ela começou a narrar a minha aura e as energias que saíam, e aquilo ali era uma pessoa analfabeta que nunca tinha lido nada, e descrevia aquilo que a gente lê nas obras. Aí você apanha, cara, está vendo como você é preconceituoso, como a gente mede os outros por valores não espíritas. Se nós pararmos para pensar que para ser um bom espírito tem que ter nível, lembremos que Chico Xavier só tinha o primário. E nós não tivemos, e nem sei se pelos próximos 1000 anos vamos ter alguém semelhante a ele encarnado. Ele só tinha o primário e escreveu aquele manancial de obras. A gente fala assim, mas ele tinha os guias amigos. E ele teve força para fazer se estabelecer e se fixar. Mas a gente hoje faz força para que os outros não se estabeleçam. A gente tira os outros. Quando as pessoas começam a aparecer, se elas forem miseráveis, se elas forem simples, se elas forem pobres, se elas não tiverem recursos, se elas não tiverem academia, se elas não tiverem informação, é obsessão. A gente tira logo o indivíduo, porque a coisa está surgindo ali. E é por isso que a doutrina espírita está virando uma doutrina de elite, elitista, porque ela só recebe aqueles que podem estar envolvidos a ela. E isso tem que ser revisado imediatamente. Nós somos uma religião que recebe homens e mulheres com aquilo que são, com aquilo que têm. E a nossa grande função institucional é aprender a lidar com as diferenças. Espiritismo não uniformiza. Espiritismo unifica. E a unificação nada mais é de que nós aprendemos a lidar no universo de 100 pessoas com a personalidade de cada um daqueles indivíduos e aprendermos a unir essas pessoas para que elas sigam o mesmo caminho, mas respeitando as vestimentas que elas utilizam. Quando a gente mete o uniforme no outro, a gente mata a personalidade alheia e o companheiro não rende mais nada. O bacana do Espiritismo é aceitar a diferença. O bacana do Espiritismo é poder dizer que nós podemos fazer algo independente dos nossos equívocos. Independente dos nossos erros, o mundo está aí. E aceita, porque Jesus aceita a gente. Como a gente é, se nós olharmos os apóstolos, como eles eram diferentes entre si. Eram de homens mais simples, a homens de situação financeira melhor, mas eram diferentes entre si, e Jesus não os uniformizou. Jesus lidava com eles exatamente como eles eram e aceitava essas diferenças. Mas a gente, ao vislumbrar a diferença, ao enxergar os equívocos, o nosso primeiro desejo é tirar. Tiremos daqui. Subia Jesus um monte junto com os discípulos. Fez as suas orações e então Jesus volta para a cidade. Chegando numa área pública e aberta, semelhante a uma praça, ele vê uma multidão dirigindo-se para ele, levando à sua frente uma mulher desesperada. Jesus imediatamente varre aquelas energias, identifica quem são aquelas pessoas e já sabia que a coisa ia ser para ele, porque tem horas que só ele mesmo vai resolver determinadas situações que são
apresentadas. Em meio à multidão enorme, iam pessoas novas, iam pessoas velhas, iam meninos, meninas, ia todo tipo de gente, levando aquela mulher. Seguravam ela os sacerdotes mais velhos, os homens mais velhos, aqueles que se sentiram mais afrontados pelo equívoco. Chegam então até a mulher, apresentam-na e dizem assim: Senhor, esta mulher fora pega com outro homem em flagrante adultério. Diz a lei que ela deve ser lapidada, apedrejada até a morte. E tu, Senhor, o que dizes? Veja que situação difícil. Porque eles chegam e já dizem a Jesus o que diz a lei. Se você sabe o que diz a lei, por que você precisa que outra pessoa ratifique a sua certeza? George, esta moça foi pega roubando seu carro. Diz a lei, George, que ela deve ser levada ao DPO para ser presa e julgada. E você, George, o que diz? Se eu sei o que é certo, eu não tenho que te perguntar. Eu simplesmente sigo a lei, porque a lei é algo que não permite divergência de nuances. E se alguém tiver que pensar sobre as nuances, que seja a justiça, que seja o juiz, nunca a gente. Na verdade, quando aqueles homens levam aquela mulher, eles tinham dúvida se era justo mesmo que ela morresse. Se era justo mesmo que o apedrejamento acontecesse. Então, eles queriam achar em Jesus o quê? Um cúmplice. Um cúmplice lá em cima. Porque se a gente sabe o que tem que ser feito e não faz, nós queremos alguém que nos fortaleça, que seja nosso cúmplice. Eu vou dizer, mas eu fiz porque eu conversei com a minha amiga ali, e ela me disse que eu estava fazendo certo. Se eu não estiver fazendo certo, o que vai acontecer? Eu divido responsabilidades. Então eles queriam dividir com Jesus responsabilidade daquela morte. O mestre, então, que sabia com quem lidava, agacha-se no chão e começa a escrever na areia. Dizem os Espíritos que ele só fez isso essa vez e outra à beira-mar. Não escreveu nada, não deixou nada escrito. E só fez ali porque ele sabia que a água varreria, que o vento ia desfazer aquilo que estava ali. E a multidão estava com gosto de sangue na boca, pedras na mão, pronto para começar a fazer algo. Pense bem, se aquilo fosse justo, já teríamos assassinado ela na porta da casa, matado ela na porta do seu lar. Mas eles queriam cúmplices. Eles queriam gente que pudesse ratificar o ato. Então Jesus se agacha e eles, curiosamente, começam a ler o que escrevia o mestre. Então ele se levanta, olha para a multidão, e eles, quando leem aquilo que está escrito, leem assim: assassino, ladrão, corrupto, adúltero. Eles começam a se enxergar, a se identificar. Cada um sabia que aquilo que Jesus enunciara no chão era para si. Dizia a respeito a si próprio. Falava para a sua alma. Ele então levanta-se e profere a frase mais bem constituída em todo o seu evangelho. Aquele dentre vós que não tiver os pecados, nenhum desses pecados que eu enuncio aqui, comece. Atire a primeira pedra. A mão deles tremia. Eles deviam ter apertado, ele sangrou a mão ali de raiva. Naquele instante, eu ouso dizer que a vontade deles era apedrejar Jesus. Porque Jesus foi o maior desmancha-rodinha da paróquia. Custou acontecer. Veja bem, custou acontecer o evento. Não devia acontecer nada para ali. Custou acontecer o evento. Custaram a pegar uma. Se fosse hoje, ia faltar pedra. Custaram a encontrar uma desavisada. Custaram a encontrar
montaram o circo. Montaram o circo. Caramba! Nós montamos um circo e estamos montando um circo respaldados na justiça. Não estamos fazendo nada, montamos um circo de horror. Homem! E desmonta o circo. Só dizendo, quem não estiver entre esses que se equivocam, pode começar. Atire a primeira pedra. Temos que falar para os companheiros o seguinte: se Jesus tivesse falado assim, olha, gente, lá no começo, cumpra-se a lei, mate ela. Ele iria estar permitindo que as pessoas cumprissem a lei, mas iria estar revertendo a sua própria ideia de evangelho, que é perdão, que é amor. Ele está dizendo que há nuances distintas. E o amor não comporta nuances distintas. O amor não comporta vírgulas nem as conjunções. Ah, eu amo mais, eu amo vírgula, eu amo, bota lá, e aí nós justificamos porque amamos ou não. Amor é amor. Ele não suporta que hajam vírgulas, porque aí é um amor medido. É um amor que segue métrica. Eu amo até o 2º capítulo. Do 3º capítulo em diante, o amor já enfraquece, porque você está exigindo muito de mim. Não. O amor não exige nada de ninguém. As mães amam seus filhos para sempre. Eles vão fazer certo, eles vão fazer errado, eles vão se perguntar, eles vão ter raiva, elas vão bater, elas vão agredir, vão largar, mas quando ele disser mãe, ela volta. É uma coisa que não acaba. Isso é amor. E a gente não sabe o que é o amor de verdade. Então Jesus, se ele fala mata, ele estaria finalizando o amor. Agora, vocês já imaginaram se Jesus, ao invés de ter feito aquelas anotações no chão, George, fizesse igual a gente faz? Que isso, George? Você querendo apedrejar? Eu te conheço, cara. Eu sei quem você é, porque ele poderia ter feito isso. Ter varrido cada alma. Tá? Quer dizer assim, você roubou você traiu você enganou você. O que ele estaria fazendo ali? Um campo de batalha, que é o que nós fazemos na nossa vida. Nós justificamos os nossos erros, enaltecendo os erros alheios. Ah, eu não queria fazer, não, mas você sabe, todo mundo faz, eu sou um otário, porque nada. Mas não é assim? Aí você vai e se junta a eles. Você vai e se soma aos riscos que eles próprios correm em relação àquilo. Então Jesus faz aquilo que o homem de bem faz. O que o homem de bem faz? O homem de bem nunca escolhe um lado. O homem de bem corrige, interfere, acerta, mas não partidariza. Porque, na verdade, o homem de bem ama a todos aqueles homens que estão ali. Na medida que nós escolhemos um lado, o que ocorre? Nós dizemos que um lado está certo e o outro errado. Jesus, se fizesse isso, ele está fazendo uma reversão. Salvava a mulher e deixava todos os outros homens numa situação complexa. Então o espírita, o homem bom, aquele que lê o Evangelho, não partidariza, mas também não fica em cima do muro. Ele olha ambos os lados e quer harmonizar ambos os lados. O homem bom não se acomplicia, não escolhe a bandeira, não escolhe este lado ou outro. O homem bom escolhe o amor. E o amor ama ao quem fez certo, mas não ama menos a quem fez errado. Só que fazer isso ocorre o quê? Dá um trabalho. Dá uma exaustão. Fazer o correto exaure a gente. Quando alguém faz algo que nós achamos que está errado, o que a gente faz? A gente tira essa pessoa. Olha, Fernando, eu gosto muito de você, mas você não serve para conviver comigo. Aí a pessoa liga e fala assim, hoje eu não posso almoçar com você, Jorge, porque eu estou ocupado aqui. Mentira, eu podia, mas eu não queria convivência com ele, com Cristo. Então, a gente vai assim, tirando, inventando aquelas coisas, vai tirando os outros. Você sabe, eu não concordo com o que você tem feito. E eu me pergunto onde está o espiritismo da nossa vida que nos faz tirar gente, jogar a gente fora.
Quando o próprio Senhor nos diz que haveria um rebanho único, então, quando uma ovelha é diferente daquilo de ideal de rebanho, a gente tira. Os homens, então, ao ver aquilo que Jesus havia anunciado, com a mão apertada, querendo tampar pedra no Senhor, pedra no Cristo, porque ele acabou com a nossa farra, ele diz, isso é tão nosso. Quantas vezes nós chegamos lá e falamos assim, fulano, veja o que está fazendo aqui comigo, o que você acha disso? Gente, eu acho que vocês têm que ter calma, tem que dar de volta o pescoço da pessoa que está falando aquilo, porque ela está acalmando os ânimos, ela está serena, ela está fazendo o correto, e a gente quer o quê? Que ela escolha o nosso lado. Aquela mulher, quando está se separando, começa a ligar. Você viu? A gente fica 20 anos junto, é para isso. Tu acha que eu estou tomando chifre? Acho que a minha vida está aí, começa a procurar o quê? Cúmplices. Ela vai, daqui a pouquinho, as amigas estão com raiva do marido dela. Passa na rua, vira a cara. Aí por quê? Porque elas é uma cúmplice. A gente precisa fortalecer a nossa dificuldade. Aí eu pergunto, por que é que nós buscamos cúmplices? Porque não há reserva moral suficiente, individual, para que a gente faça certo. Se você vê o equívoco e há reserva suficiente em você, invoque a justiça naquela hora. Você não precisa de ninguém para se fortalecer. Você não precisa de ninguém para vir te dar força. Mas como nós corremos um sério risco de escutar assim, mas você falando disso, você me cobrando disso, a gente faz o que? A gente junta um bando e expurga. Porque aí nós ganhamos força. A multidão fez isso. Quando aqueles homens assistiram que a mulher havia cometido um equívoco, eles queriam o sangue, o banho, mas sozinhos não podiam. Porque sabiam que a sua consciência não lhes dava liberdade para assassinar a dona. Então eles foram buscando a vizinhança. Vamos nós nos agruparmos. Aconteceu isso agora, recentemente, com o Brasil, quando nós fomos para a rua. E já saímos da rua. Porque, na verdade, nós precisamos de cúmplices para ganhar força, para ir para a rua. Porque muitos daqueles candidatos que nós não queremos que fiquem lá, foram aqueles que nós demos o voto, mas ele não deu para a gente a portaria. Ele não deu para a gente o benefício que prometeu. Então agora não tem mais vínculos, eu posso ir lá. Eu posso me juntar aos demais que levantam a voz e pedem justiça e liberdade, sendo injustos e aprisionadores. É correto, nós saímos certíssimo. Mas as pessoas que buscam a justiça não precisam de que outros 100 mil se reúnam para fazer o que tem que ser certo. Vão por si só. Fazem a coisa isolada, na fé que tem de que aquilo segue errado e que eles fazem a parte correta e seguem justos. Nós quisemos levar pessoas para a praça pública. Quando nós nos reunimos para que eles fossem apedrejados e mortos, mas nós nos esquecemos de uma coisa muito séria. Fomos nós que os colocamos lá. E que a questão só tem um jeito de nós retirarmos eles de lá. É na próxima eleição. Nós não negociarmos o nosso voto com o nosso vizinho, que é nosso amigo, com o nosso primo, que é muito querido, com aquele nosso, que a pessoa ligou para você. Eu tenho um amigo que está precisando de uma força sua. Força? Força! A sociedade vai eleger 20 pessoas para dar força a um a outro. Temos 250 mil pessoas em Macaé precisando de ajuda, de respaldo. E aquele seu amigo que foi eleito não vai eleger para te servir. Ele vai eleger para servir uma comunidade, para servir um núcleo urbano muito mais amplo que o nosso umbigo. Então, quando a gente se levanta contra aqueles que estão lá, a gente se levanta porque fizemos a opção errada. Porque eles, de alguma sorte, não deram aquilo que nós queríamos e esperávamos. E aí, da mesma força que se levanta, se apaga. As pessoas não percebem. Porque, na verdade, não há ideal. Há esta sanha de espíritos. Os mesmos espíritos que insuflaram a multidão naquela época para pegar a Dutra e expor, foram os mesmos espíritos que insuflaram um bando de jovens sem idealismo algum, que foram para a rua agora, pintaram os seus rostos e desapareceram, com a mesma força que chegaram. Não havia nada de ideal. Havia só uma força invisível,
guiando os passos da gente, dizendo, vai lá e faça. Nós fazemos assim. É o companheiro novo que chega no nosso ambiente de serviço. E então você está acostumado a chegar no seu serviço, que o horário é 8 horas, sempre é 8h30. 8h30. Você sai, o seu almoço é 1 hora, você faz 1h30, 1h40. Chegou. Ele almoça, não, você junta os outros para tirar ele do setor, porque ele vai queimar a gente. Nós queremos nivelar o setor por baixo. A gente ri, mas isso mostra o quanto a gente repete há 2000 anos o mesmo ato daquela época. Ele faz o correto, ele faz o certo, ele faz o acordado, ele faz o justo. E a gente se irrita com quem faz certo. E vem para o centro espírita, eu não sei fazer o quê? Não sei, é missa de domingo, missa espírita, aonde eu vou me preparar bem para começar a semana. Não, eu estou levando todas as pessoas diferentes que destoam para as praças públicas. Nós fazemos isso. Quando nós não nos levamos, somos levados, somos conduzidos. Muitos de nós, por termos uma ação certa vez, uma ação que fosse, percebemos um bando ao nosso redor, nos jogando ali, para que todo mundo apedrejasse, para que todo mundo agredisse, para que todo mundo escarnasse. E então nós tirássemos aquela pessoa do convívio social, do convívio espírita, do convívio doméstico, do nosso, até mesmo do nosso serviço. E aí a gente vai vendo que esses exemplos que o Evangelho nos deu, há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, estão hoje acontecendo. Nós fizemos isso. Quando alguém nos liga e fala assim, fulano, você sabe de fulano? Nós precisamos fazer algo para resolver isso. Nós precisamos, eu vou pedir ajuda, aí liga para outro. Daqui a pouquinho se formou um grupo para abafar alguém, para escarnecer alguém, para diminuir alguém, e usando recursos mais diversos, às vezes muito gentil, muito fino, muito educado. Meu irmão, você não cabe mais aqui. Nós não te queremos mais aqui. Aí a gente expurga a pessoa e faz todo o esforço para matar o indivíduo socialmente. Jesus então nos ensina naquele instante que quem ama, ama quem acerta, ama quem erra, e que quem ama de verdade quer que as coisas se resolvam. Quem ama de verdade não escolhe lado, exceto o lado do Senhor. E se o Senhor gerou a nós todos que estamos aqui, escolhe então o lado do ser humano, seja aquele que faz certo, seja aquele que faz menos certo. Ali então, Jesus nos mostra e nos ensina que quando nós quisermos ajudar as dificuldades, quando nós quisermos ajudar as lutas, os conflitos, não escolhamos um lado, não partidarizemos, escolhemos a verdade, escolhemos a justiça, não tiremos os diferentes, aqueles que pensam diferente, simplesmente porque nos falta argumentos morais para convencê-los, para que eles possam enxergar o que seja a verdade. Os homens então jogam as pedras no chão e começam a debandar, porque não houve o que eles esperavam. Aí vem o espírita e fala assim, então, Jesus salvou a vida daquela mulher. Eu digo, não. Jesus salvou a vida daquela mulher de morrer, mas salvou a vida de todos aqueles outros de cometerem um crime. Porque se eles matam ela, não era só ela que desencarnaria, poderia até ser um mártir, mas são todos eles que carregariam sobre o seu ombro um assassinato. Então, mais uma vez, Jesus nos mostra, George, que quem gosta, deixa que ambos os lados na contenda saiam bem, saiam sem se endividar. Nem a mulher morre assassinada, e muito menos eles convertem-se em assassinos. Veja como o bem tem a força de equilibrar a profunda desordem. Aí nós dizemos assim, mas era Jesus. Mas espera aí, está lá no seu Evangelho. Quando vocês se reunirem em meu nome, ali eu vou estar.
e vou realizar por vocês. Então, pelo que eu estou vendo, nós não nos reunimos no seu nome. Porque toda vez que nós nos reunimos, ao invés das coisas serem resolvidas, muitas vezes as coisas tornam-se piores, tornam-se insustentáveis. Nós somos chamados a escolher um lado. E quase sempre escolhemos um lado simplesmente porque diz respeito ao bem-estar pessoal nosso. E aí, nós vamos dividindo mais e mais aquilo que o Senhor nos chamou a unir, a sermos reconhecidos por se amarem. Porque os meus discípulos, disse o Senhor, hão de ser reconhecidos por muitos se amarem. E discípulos que se amam, se suportam, não se jogam fora, não dispõem uns dos outros. Discípulos que se amam aprendem a usar a verdade. Se as pessoas realmente amassem a situação que aconteceu, amassem aquela mulher, bateriam a sua porta e te perguntariam: filha, por que você fez isso? Por que você fez isso? A gente nunca pergunta a quem se equivoca o porquê do seu erro, por medo de que ele justifique algo. E essa justificativa tire de nós o poder de agir, de fazer algo. É preferível se vitimizar logo de início, se sentir ofendido e montar o circo de sangue, onde a gente se desfaz do outro, do que ouvir o que o outro tem a dizer, do que saber o que o outro tem a falar. Eu pergunto a vocês, aonde narram os evangelistas estava o marido daquela mulher? Ele não estava ali. Ele não havia ido, porque ele corria sérios riscos de escutar dela, falando ao mestre: Senhor, eu fiz isso e tenho cá os meus motivos. Há motivos que me levaram, Senhor, a falhar. Falhei sim. Mas as pessoas são frágeis. Nós somos frágeis. Todos nós que estamos aqui somos frágeis. Obviamente, o fato de sermos frágeis não justifica a deformidade do nosso caráter. Mas muitas vezes, somas de assuntos diversos fragilizam o nosso eu e a gente se resvala e vai com força e cai mesmo. E há um conjunto de homens na sociedade que optaram em não viver, optaram em sentar e esperar a queda alheia, esperar o tombo alheio. Há um conjunto de pessoas que estão aí fora, simplesmente esperando a hora que vai ser organizado um circo. E quando esse circo for organizado, tudo aquilo se desmonta e vem abaixo. Jesus então nos mostra ali que a gente, quando quiser se envolver nas relações de equívocos, quando ouvirmos algo que seja ruim e quisermos fazer algo de verdade, ouçamos ambos os lados. E a nossa função, por mais feia que seja a situação, é não torná-la pior do que ela já é. Porque as situações feias já estão consolidadas ali. Nós não precisamos jogar mais álcool, gasolina, nem riscar o fósforo, porque tudo já está montado e organizado. A nossa função é apagar o fogo. Mas assim a gente não educa. Educa sim. Porque a gente vai lá, relaxa, acalma e depois vai ouvir o próximo, vai ouvir o outro. O Evangelho está aí do nosso lado, nos ensinando o tempo inteiro que horas nós vamos para a praça pública como vítimas, outras horas escolhemos vítimas para apedrejarmos nas praças públicas. O tempo inteiro estamos sendo chamados, e aí diz o Evangelho, quando se chegar até a gente uma situação como essa, ore ao Senhor, peça a Ele inspiração e não deixe a situação tornar-se pior. Não deixe a coisa ganhar volume. Porque hoje, enquanto espíritas que somos, que estamos ouvindo esta mensagem, por mais diversa que seja, que nós levamos, que outros levam, nós já temos obrigação, dever moral, de não potencializarmos as desordens que o mundo nos apresenta. Porque senão a gente é mais um desordeiro ali. A nossa função é de reversão. A nossa função é de iluminação, de que as coisas se acomodem.
para que no final ninguém morra e ninguém mate. E todas as pessoas tenham uma nova chance de recomeçar a sua existência. E eu passei tempo demais, meu Deus. Ainda não? Era 7h27, eu já estava aqui angustiado com aquele relógio ali. Oh, meu Deus do céu. Eu falei, gente, eu estou falando rápido. Refletindo sobre esses aspectos mais diversos. Porque a gente pensa que o adúltero é só aquele que se equivoca em relação ao sexo. Imagine só que você, Saulo, foi lá, você tem um negócio que tem 20 anos em casa. Aí você vai limpa ele com uma tinta colorgette, pinta e fala, tá com cara de um. Né? Tá com cara de 1 ano. Aí fala, tem esse negócio aqui, tem 1 ano de uso, tem 20, você sabe disso. Tem 1 ano de uso e eu quero vender. Está tão conservado, está tão bonitinho. Aí você vai e vende adulto. Você mexe na verdade. Quando você compra um frango, 1 quilo de frango, no supermercado e deixa a água sair, quando pesa 800 gramas, é adultério. Mexeu-se na questão original que está relacionada àquilo. Então, toda vez que a gente mexe na verdade, a gente adultera. Toda vez que a gente mexe nas questões para se valorizar, a gente adultera. Nós compramos um som, nós compramos ele numa promoção, ele custou R$800 na promoção. Você sabe que o preço real dele é R$1.200. Aí o seu amigo fala assim, Jorge, adorei esse som. Eu comprei com um preço ótimo, R$1.200. Se der 1.000, você leva. Aí você vem e fala assim, nossa, como eu sou esperto. Como eu me dou bem. Não se dá, não. Você se dá muito mal. Porque você mexe na verdade. Porque você mexe no real. Se vale 800, e você fala assim, olha, fulano, era 1.200 o preço, eu consegui por R$800. Posso te vender pelos 800, que o preço está ótimo. Mas a gente precisa ter aquela sensação de que se deu bem quando mexe na verdade. Quando nós vamos vender um carro, que nós sofremos um acidente, amassamos ele, procuramos uma terreira e fala assim, dá aquele jeito que a pessoa não pode ver a morcinha que tem ali. Aí quando o cara compra, qual é a nossa sensação? Como ele é desavisado, como ele é bobo, como ele é otário, e como eu sou esperto. Só que Paulo de Tarso, já fala nas suas epístolas, para tudo o que fazes, há uma nuvem testemunhando os seus atos. Então tem gente que está se especializando em adulterar, em se dar bem com adúlteros. Tem pessoas que vão em loja só para aborrecer o vendedor, para entrar com uma ação contra danos morais. Tem gente que já está se especializando e ganhando dinheiro com isso, porque a justiça abre a brecha. Então ele vai ali, ele gosta de achar uma coisa ruim, porque quando ele acha uma coisa ruim, ele se respalda enquanto justiça para se dar bem. E aí nós vamos adulterando. A gente sabe que não foi aquilo, mas a situação nos enseja um ganho, nos enseja um lucro, e a gente que é esperto vai lá e tem o nosso lucro. Só que é um lucro feito com base na falsidade, na mentira, na boa fé alheia. E aí nós vamos somando débitos kármicos na nossa vida. E é por isso que muita gente reencarna só sendo enrolado. O cara, por quê? Porque ele enrolou tanto na encarnação, ele não tem direito ainda a receber uma coisa justa. Mas nada na minha vida dá certo, porque quando teve chance de dar certo, você optou por engambelar. Quando havia chance de você ser honesto, você começou a adulterar. Então a gente conheceu, olha, eu dei um lanterneiro desse seu carro novo. Fora quando você tira o velocímetro e roda ele de volta para acertar a quilometragem. Como a gente que faz isso? Gente, isso é crime. Perante o homem e perante a consciência. É adultério. É mexer na verdade. É mexer naquilo que está ali. E muitos outros aspectos. O imposto de renda chega agora, tá? Chega daqui a pouquinho. A gente vai pedir aos amigos médicos aquele recibinho, né? Porque eu pago muito. Você paga o justo. Mediante aquilo que é o acordo entre a lei. Dai a César o que é de César. E ao Senhor o que é do Senhor. Se César usa mal o que você dá a ele, o problema não é seu. O problema é de César. César faz mal das recursos. O problema até é seu sim, porque foi você que botou César lá.
Foi você que elegeu César para gerir mal os seus próprios recursos. Então, a gente pega e aprende a colocar o César lá, para que ele gere melhor os nossos recursos. Mas a gente se especializa em dar jeitinho. E toda vez que nós damos um jeitinho, o que ocorre de verdade? Nós mudamos a verdade. Nós adulteramos o que é real. O que diz respeito à realidade, porque nós não queremos ter a sensação de que estamos nos dando mal, porque é essa a sensação que o homem tem quando faz o certo, que ele está sendo bobo, que ele está sendo ridículo, que ele não está sendo esperto. E as zonas umbralinas estão repletas de pessoas espertas, que conseguem ludibriar na terra, mas que quando chegarem no plano lá do outro lado, na erradicidade, não conseguirão, com a sua energia, enganar o mundo que os espera. Porque lá a nossa identidade se revelará pelo nosso pensamento. Aqui a nossa identidade se revela por uma roupinha, por um título, por um diploma, por um automóvel que está parado ali na porta. Quando nós desencarnarmos, a nossa identidade terá outra forma. E daí nós vamos vendo o quanto a gente subverte a verdade. O quanto a gente reverte a verdade. O quanto a gente quer diminuir, porque a gente quer se dar bem, ter muito bem na terra para quê? Se nós somos espíritas, deveríamos saber que isso aqui passa. E passa rápido. Porque nós tínhamos 15 anos ontem, já fizemos 60 ontem. Vamos não perto de 60 ontem. Passa rápido. Mas a gente vai. E eu me pergunto quando sobra. O que você faz com a sobra? Você guarda. Para quê? Para o futuro. Que futuro? Quem te garante que você vai ter mais 20 anos, 30 anos, 40 anos? Há tanta gente que ameaça para o futuro, e o futuro pertencerá aos seus filhos, não a ele. E aí ameaçam tanto para o futuro que os filhos não aprendem a construir o seu futuro, nem pouco viver o seu presente, porque vivem com as sobras do futuro da família que se desfez. E tornam-se meninos largados, mal amados, frustrados, infelizes, porque não aprenderam a conquistar nada. A gente, enquanto espírita, deveria começar a fazer o certo. E o certo não tem vírgulas. Eu volto aos companheiros. O que é certo? É o que está escrito aqui. Não aceito isso daqui. Bem, você não tem o direito, por questão de ordem, de hierarquia, de mexer naquilo que está ali. Se você quiser fazer mudanças ali, elas têm que ser bem mais profundas. Eu tenho que saber quem tem como fazer a mudança. E aí nós falamos assim, nós temos um sistema injusto. Engraçado. Parece que esse sistema injusto surgiu por abiogênese. Né? Ele apareceu. Esse sistema injusto fomos nós que colocamos ele lá. Esse sistema injusto foi escolhido por nós, que escolhemos aqueles que têm semelhança fluídica. A gente que tem semelhança energética a nós. Aí fala assim, mas eu não concordo com aquilo. Mas como você não concorda? Você botou eles lá. É uma roubalheira safada, essa é a sua parte ladra que bota essas pessoas lá, porque a gente sabe e ainda usa aquela frase maldita, ele rouba, mas ele faz. Coitado do fulano e coitado de você, que continua aí insuflando, rouba, mas faz, quando dá a ele a chancela. Nós estamos fazendo com aquele que rouba, mas faz, aquilo que o mestre poderia ter feito. Já imaginou Jesus falou assim, gente, que isso? Ela é adulta, mas cozinha bem, arruma a casa. Isso é esse jogo de palavras e de interesses que o caminho do bem não suporta. Mais uma vez eu invoco o Evangelho ao dizer que o seu dizer seja sim e não. Porque, mais ou menos, o morno, eu vomito. Jesus diz no seu Evangelho, as coisas têm que ser quentes ou frias, porque morna ele vomita. E as pessoas querem ser mornas para conviver socialmente bem, quando o morno é aquele que segue em cima do muro, não escolhe uma posição, não é escolher um lado, mas é escolher a posição ante o conflito. Se posicionar no conflito, entre ambas as partes, e oferecer este lado.
Os adúlteros estão aí, somos nós. Todos nós. Que vamos dando um jeitinho aqui, uma coisinha ali, uma escondidinha ali, um negocinho ali, porque ninguém vê. Vê sim. Eu volto a lembrar das epístolas de Paulo de Tarso. Há uma nuvem de testemunhas olhando tudo que você faz. Consequentemente, quando nos tornamos espíritos, há sempre alguém que nos observa e que nos olha. E Jesus ele está lhe dizendo, aquele dentre vós que não tiver erros, vá lá, inicia. Mas isso não significa de forma alguma que Jesus diz, olha, aceita e segue. Não. Ele está dizendo, vá lá e reformule, porque no final, quando todos os homens saem, a mulher olha para Jesus, estava ele, os apóstolos e ela. Ele então fala, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora, Senhor. Saíram daqui. Aí ele vai e emenda, eu também não vou te acusar, mas eu tenho algo a te dizer. Vá e não repita. Não faça de novo. Essa é a questão. Essa é a chave do sucesso. Se o equívoco aconteceu e nós podemos contemporizar, nós não podemos escolher um lado, mas podemos dizer a ambas as partes, vai e não faz de novo. Não repete. Porque se repetir, vai acontecer de novo. E de repente eu posso não estar aqui para fazer isso, para fazer este ajuste, para fazer esta reordenação. Ser espírita transcende aquilo que nós imaginamos enquanto religião. O espírita não vai para o céu porque ele é bom. Porque na verdade, a religião não nos pede que somente sejamos bons. Mas nos pede mais ainda que a gente evite o mal. Que a gente auxilie na detenção do mal. O espírita não é alguém que vai para algum lugar bom e útil porque só faz o bem. Mas é aquele que luta para que o mal não se estabeleça e para que aquele que ama o mal. A gente veio para o centro espírita, adotou a vertente franciscana, que é uma vertente boa e útil, mas nunca inútil. Francisco era um homem de ação e atitude, se posicionava. Eu vou servir ao meu Senhor. O chefe, diga a sua família, ao seu pai, ele diz, se sair daqui, saia sem nada. Nem a roupa você leva. Ele ainda amando o pai sai inútil de casa. Porque ele amaria ao Senhor daquele jeito e jamais deixaria de amar a sua família. De estar velando por ele, auxiliando-a. O homem de bem faz esta opção. E nós espíritas não viemos ao mundo para sermos bons somente. Mas nós viemos ao mundo para fazer uma frente contra o mal. Para estarmos auxiliando o mal a ser bom. Para estarmos fazendo com que as pessoas encontrem isso que nós encontramos. O centro espírita não é uma urna, uma bolha, onde a gente entra, se resguarda no mundo, e quando sai, esquece esse resguardo aqui dentro. Júlia, tem um mundo lá fora, esperando que a gente devolva tudo isso que está aqui para ele. E que torne ele melhor. E que torne ele mais justo. Para que as reuniões mediúnicas acabem. Falamos sobre isso ontem. Os obsessores não vão acabar se nós aumentarmos as reuniões mediúnicas. Os obsessores vão acabar quando nós aprendemos a nos relacionar enquanto homens. Porque o obsessor, o espírito que sofre, nada mais é que um homem mal resolvido. Um homem infeliz. Se nós estamos aqui e somos infelizes, mal resolvidos, estamos nos preparando rapidamente para sermos obsessores após a morte. Você vai chegar lá do jeito que você foi. Amargurado, chateado, mal resolvido e o pior, sem o salário da Petrobras. Então você já pensou que coisa horrível? Sem o plano de saúde da Petrobras, você entendeu? Que coisa horrorosa, quanta dor e sofrimento, que eu não vou ter mais isso. Eu vou ter que me ver com a minha consciência, tão somente minha consciência. E aí nós falamos para os companheiros espíritas, não sejam só bons. Isso está cheio por aí. A gente tem que fazer um levante contra o mal. E este levante contra o mal vai demandar tempo. Tempo ao próximo. Por que é que você está fazendo assim? Se nós,
por cada assalto que nós passássemos, se por cada violência que nós passássemos, tivéssemos 5 minutos para conversar com aquele indivíduo sobre quem é ele, como aquilo começou, como ele virou aquilo, nós o abraçaríamos no final e teríamos sentimento por ele, por descobrir que nenhum deles fez aquilo como sua primeira opção. Um conjunto de equívocos de caráter levou o indivíduo naquele iceberg, naquela finalzinho. Infelizmente nós estávamos lá. Uma ocasião, vou acabar, Jorge, agora eu vou acabar mesmo. Uma ocasião nós estávamos realizando bem no nosso centro, militávamos numa instituição e nós ouvíamos os companheiros. Eu sempre chegava lá 1 hora antes e chegava a gente lá. Um dia chegou um rapaz bonito de Búzios, um rapaz novo, ele falou para mim assim, quando eu vi um mundo, eu nasci, a minha mãe tinha 11 ou 12 anos. Ela tinha tido uma relação jovem. E ele havia gerado um filho com 14 anos. Né? Então ele sempre teve, ou seja, ele começou a repetir na sua vida aquilo de por onde ele veio, o fruto dele. Aí, ele foi a primeira semana, nós conversamos, e quando você conversa com outro, você sabe que tem mais. Você sabe que tem sua vontade. Você sabe que tem outras coisas que ele não consegue te falar. Mas eu sou muito paciente. E eu convidei para voltar, e ele voltou a segunda. Ele voltou mais uma, a terceira. Na 5ª semana ele voltou bêbado. Eu falei, opa, é hoje que ele me conta tudo. Porque ele precisava do álcool, né? Ele precisava daquele álcool para ele libertar. Quando ele sentou, ele falou, dizendo, Marcelo, eu sinto uma atração enorme por crianças de 7, de 8 anos. Eu sinto uma atração louca por meninos. Eu sinto uma atração doida por essas pessoas, por essas crianças. Elas me enlouquecem, eu olho aquilo, aí a gente vai começando a ver como aquilo vai chegando. Já tinha ouvido algumas semanas, eu falei, rapaz, olha só, sua primeira opção foi dizer isso. Eu poderia simplesmente me levantar aqui e chamar a polícia. Eu vou fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar isso. E nós vamos começar por você tirando álcool. Porque pessoas que têm essas fraquezas de alma não podem se entorpecer. Porque todo entorpecimento leva aos desvios. Muitos assaltantes fazem seus assaltos porque estão cheirados, porque estão fumados. Eles precisam daquele aditivo para que desencadeie a coragem. Como há ainda hoje meninos e meninas, principalmente meninos, que para chegar numa menina tem que beber, tem que ingerir algo, como tendo força. Eu falo, meu Deus, mas aí tem a sua relação quando se fixar? Vai ser sempre assim? Um Red Bull e uísque, Red Bull e cerveja, Red Bull e vodka? Você vai constituir a sua vida com aditivos. É isso que você vai realizar? Então, nós falamos com ele, rapaz, 6 meses. Até que um dia ele mesmo chegou lá e disse assim, eu percebi isso daí, porque com 11 anos eu sofri abuso sexual de uma pessoa, de um homem. Ele havia sofrido aquilo. Então nós vamos vendo que as pessoas elas vão repetindo isso nos outros e alguém tem que romper isso. E as pessoas têm necessidade de falar isso. Todo mundo, toda pessoa que carrega em si uma angústia, o que ela mais quer na vida é alguém que a escute sem preconceito. É alguém que a ouça. Ela quer falar tudo. Ela quer falar todos os seus temores, todos os seus medos, todas as suas angústias. E ela não quer ouvir uma crítica. Ela quer uma mão no seu ombro, ela quer um sorriso nos lábios, ela quer dizer, eu estou aqui. Fale os seus males, eles não me assustam. Porque o máximo que pode acontecer é que se assemelham aos meus. Fale os seus males porque eu quero te escutar, eu quero te ajudar, eu quero dizer que é possível resolver. Mas a gente deixa o outro, e gera essas imagens, aparências e vai adulterando as verdades, vai retirando indivíduos e vamos nos esquecendo do que é o Evangelho do Senhor. Só para lembrarmos aos companheiros, diz o Espírito Amélia Rodrigues, que Judas vende o Senhor, ou negocia pelas as moedas, e certamente esperava ele que fosse se ver livre. Quando Jesus é levado à morte, é crucificado e morto, Judas não resiste, vai a uma árvore e se enforca, tira a sua vida. Os
homens então, os soldados então, buscam Simão Pedro, o reconhecem e dizem: nós sabemos quem é você. Você andava do lado do Galileu, do Rabi. Não, eu não andava. Estavam eles dois envergonhados. Judas se mata. Diz então a Amélia Rodrigues que antes do Senhor ascender aos páramos celestes, pula nas umbralinas, para ir buscar Judas, que era seu irmão, a quem ele amava. A sua primeira função é mergulhar para ir buscar o filho, ir buscar o companheiro. Ele fracassara, mas ainda era o amigo amado, ainda era aquele a quem ele chamava de companheiro e de irmão. Ele vai buscar Judas, e quando oferta Judas aos bons espíritos para que possam ampará-lo, vai visitar Simão Pedro e acalmar a sua alma, que se questionava o tempo inteiro: por que neguei ao amigo? Qualquer um de nós diria: eu quero mais agora que ele fique lá embaixo, pelo que ele me fez. Mas o Cristo era aquele que amava o amor, e que amava aquele que não amava, e que não os abandonava. Que seja ele este exemplo para nós, que as praças públicas acabem, que se elas só possam existir para que nós nos encontremos para tomar sorvete e nos confraternizarmos uns com os outros. Que Deus nos guarde de sempre.